Então, pessoal, voltando aqui para a nossa aula, vamos retomar aí do assunto das obrigações de dar coisa certa na modalidade de entregar. Então, a gente já viu lá as regrinhas das obrigações de dar coisa certa. A gente viu que não posso exigir coisa diversa, ainda que mais valiosa. A gente viu a ideia de a abrangência dos acessórios, né? Os acessórios seguem a sorte do principal. A gente viu a regra que a coisa perece para o seu dono. Vimos também a regra de transferência dominial, ou seja, só pode haver a transmissão da propriedade, só haverá a transmissão da propriedade no caso dos bens móveis pela tradição e no caso dos bens imóveis pelo registro. Então, essas são as regras gerais, não importa qual é a obrigação, se é de dar, entregar coisas, de dar, entregar ou de dar e restituir, essas regras são aplicáveis. Então, nós estamos nas regras gerais de obrigações de dar coisa certa. Só uma observação em relação à questão da tradição, né? A gente tem como regra imaginar que todo ato de tradição transmite propriedade. Não é bem assim, né? Lembrando que, por exemplo, nas obrigações de dar na modalidade restituir, existe um ato de entrega por parte do locador ao locatário o imóvel no início da relação locatícia. E esse ato de entrega, essa tradição, não tem o intuito de transmitir propriedade. Então, se eu vou fazer a alocação do meu imóvel para o João da Silva, eu em algum momento eu tenho que entregar a chave desse imóvel para ele tomar posse do imóvel, etc. Esse ato da entrega do bem não gera a transmissão da propriedade, ela não tem a intenção de transmitir a propriedade. E da mesma forma, no momento em que o João da Silva finaliza o contrato de locação e tem que me restituir a coisa, esse ato de entrega também não tem o objetivo, não tem intenção de transmitir a propriedade. Então, não é todo ato de entrega, todo ato de tradição que gera a transmissão da propriedade, é somente aquele que tem com o objetivo de transmitir a propriedade e realizar a entrega da coisa, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das obrigações de dar coisa certa, a modalidade de entregar. Então, passado das regras gerais, a gente vai falar sobre as regras para os casos de perecimento ou deterioração do objeto da prestação. Então, qual é a diferença entre perecimento e deterioração? Lembrando que o código ele não fala em perecimento, ele fala em perda. Então, quando o código fala em perda, ele está se referindo ao perecimento, está se referindo à perda total da coisa. A coisa não pode mais ser entregue, houve a inutilidade do bem em razão de conduta do devedor ou em razão de caso fortuito ou força maior, ou até mesmo de terceiro, né? E a deterioração é a perda parcial. Existe uma redução do valor econômico do bem, mas o bem ainda existe. Pense no veículo. O veículo que pega fogo, perda total, perecimento, para o código apenas perda. O veículo que em razão de um acidente tem lá a sua lateral amassada, o motor, a parte da frente amassada ou a traseira amassada, ela tem perda parcial, a deterioração. Então, o que acontece numa relação obrigacional em que antes da tradição, antes da entrega do bem, nas relações de obrigações de dar coisa certa, modalidade de entregar, ocorre a perda ou a deterioração da coisa. Então, qual é a consequência disso para a relação obrigacional? A gente tem que analisar isso a partir de dois aspectos. Primeiro, quando houver perecimento, a regra é uma. Quando houver deterioração, a regra é outra. Da mesma forma, quando houver culpa do devedor, a regra é uma. E quando não houver culpa do devedor, a regra é outra. Então, outro ponto que é bastante relevante a gente lembrar que o ato da perda ou deterioração, se decorrer de conduta culposa do devedor, aqui culpa um lato sensu, né? Inclui tanto o dolo, o cara que pegou a marreta e destruiu o carro, como negligência, imprudência e imperícia, o cara que em razão de estar dirigindo o veículo por simples desatenção acaba causando o acidente e havendo ali a deterioração ou a perda do bem. Então, para que a gente saiba qual é a consequência para a relação obrigacional, quando ocorre a perda ou a deterioração do bem,
antes do cumprimento da obrigação, a gente tem que analisar se o devedor agiu com ou sem culpa, certo? Então vamos fazer uma distinção. Eu gosto de colocar bem cada uma das hipóteses. Primeiro falar todas as hipóteses de perecimento, com culpa ou sem culpa, depois falar todas as hipóteses de deterioração, sem culpa e com culpa, para vocês terem aí para vocês o material bem certinho em cada uma das situações, tá? Primeiro, lembramos, estamos falando das obrigações de dar coisa certa, modalidade de entregar, ou seja, as hipóteses de compra e venda, tá? Que é o exemplo mais comum aí das obrigações de dar na modalidade de entregar. Primeira hipótese, perecimento sem culpa do devedor. Então, artigo 234 do Código. Perecimento, perda total do bem. Então, adquiri um veículo e antes mesmo da entrega do veículo, ocorreu um acidente, vamos dizer assim, na loja de revenda, um raio caiu em cima do veículo, houve um alagamento, né, ou algo do gênero, e houve a perda total do veículo. Mas sem culpa do devedor, o devedor não deu causa a esse perecimento, ocorreu por caso fortuito ou força maior. Então, se isso ocorrer antes da tradição, ou seja, o devedor sequer tinha me entregue ainda o bem que eu adquiri, a obrigação se resolve. O que é resolve-se a obrigação? As partes retornam o status quo ante, ou seja, a ideia de que se eu paguei algo, vai ser restituído o bem e a coisa perece para o seu dono. Quem é o dono, professora? Lembre, nós estamos nas obrigações de dar na modalidade de entregar. Então, quem é o dono é o vendedor da coisa, é o devedor, certo? Então, se o devedor é o dono e ele não entregou o bem, ocorreu a perda sem culpa dele, a obrigação só vai se resolver. Não tem perdas e danos nem nada. Se ele já recebeu o preço, ele vai ter que restituir o preço, porque as partes vão retornar ao estado anterior. E ele vai perder a coisa, vai sofrer o prejuízo em razão da perda da coisa. Não é nem lógico, nessa circunstância, o credor que sequer recebeu o bem sofrer o prejuízo. Por isso que as partes são restituídas ao status quo ante, ou seja, se houver pagamento, vai haver a restituição desse valor pago antes da entrega do bem. Lembrando, isso ocorreu antes da tradição, antes do cumprimento da obrigação por parte do devedor. Então aqui, compra e venda, o devedor da obrigação de entregar é o proprietário da coisa, é ele que sofre a perda do bem, devendo restituir eventuais valores já recebidos do credor da coisa. Então, aí a diferença e a importância de se identificar quem é o proprietário do bem nas obrigações da modalidade de entregar e na de restituir. Por quê? A coisa perece para o seu dono. Perecimento sem culpa, restitui as partes ao status quo anterior e o devedor sofre a perda da coisa porque ele é o proprietário da coisa. Ah, professora, mas e se o perecimento for com culpa do devedor? Também está lá no 234. O 234 estabelece as duas hipóteses. Se a palavra culpa surge em algum momento, ou se a conduta do devedor em alguma circunstância poderá indicar a existência de culpa, lembre, culpa induz, gera, tem como consequência perdas e danos. Surgiu culpa, surge um alerta na cabeça de vocês lá, o devedor vai ter que arcar com perdas e danos. Então, a culpa gera perdas e danos e o credor tem o direito de receber o equivalente em dinheiro. O que é o equivalente em dinheiro? O valor do bem, tá? Mais perdas e danos, aqui incluindo tanto o dano emergente como o lucro cessante previsto lá no artigo 402 do Código Civil. Então, havendo culpa, gera o direito de receber o equivalente da coisa que a pessoa já pagou, né? E vai sofrer a consequência pela culpa, que é o pagamento das perdas e danos. Lembre, a coisa perece para o seu dono. Quem é o dono na obrigação de dar na modalidade de entregar? O devedor. É ele que sofre o prejuízo. Ele agiu com culpa, então ele vai ter que devolver o valor que já foi pago e vai arcar com as perdas e danos em decorrência da perda da coisa. Perecimento, perda total do bem. O que são as perdas e danos? Lembrando aqui para vocês, perdas e danos inclui tudo aquilo que o devedor perdeu, né? Devedor, desculpe, não, o credor, né?
tudo aquilo que o credor perdeu, efetivamente perdeu em razão disso, e tudo aquilo que ele deixou de lucrar, a famosa lucro cessante. Pensa lá na circunstância de um motorista de aplicativo que adquiriu um veículo, né, da concessionária, só que a concessionária diz, eu vou te entregar daqui a 60 dias. E ele diz assim, olha, eu preciso do veículo imediatamente, porque, né, eu perdi o veículo anterior num acidente ou algo do gênero, e eu preciso imediatamente. Não é possível, então eu vou tentar no máximo, então 30 dias eu te entrego o veículo. E nesse interim, antes dos 30 dias, um vendedor ou um manobrista da concessionária, por culpa dele, acaba acarretando no perecimento, na perda total desse bem. Então, esse credor, que é o motorista do aplicativo, vai ter direito a receber o que ele já pagou pelo bem e todas as perdas e danos. Se eventualmente ele teve um prejuízo a mais em razão de não ter o veículo para exercer a atividade dele, ele vai ter também direito ao lucro cessante, aquilo que ele deixou de ganhar em razão do não exercício daquela atividade por parte dele, tá bom? Então, fechamos perecimento com culpa. Já falamos do perecimento sem culpa, do perecimento com culpa, e agora vamos falar das hipóteses, de deterioração da coisa. O que é a deterioração? Perda parcial. A coisa ainda existe, muitas vezes ainda é útil ao credor, mas ela teve uma redução do valor correspondente ao valor econômico dela, certo? Então, o que acontece nas obrigações de dar coisa certa na modalidade de entregar? Por que eu estou enfatizando o entregar? Lembrando que a coisa perece para o seu dono. Então, o dono na obrigação de dar coisa certa, modalidade de entregar, é o devedor. Então, o que acontece quando ocorre a deterioração sem culpa do devedor? Está previsto lá no 235 do Código Civil. A deterioração sem culpa do devedor gera a redução do valor econômico da coisa. Daí o credor, o que ele pode fazer? Ele pode resolver a obrigação, não quero mais esse bem. O bem não é mais viável para mim, porque houve uma redução do valor econômico, eu prefiro restabelecer o status quo ante. Então, devolve o que eu paguei e você fica com o teu veículo, né, ou com o teu bem deteriorado e sofro a perda em decorrência ali, a perda do valor econômico em razão da deterioração. Essa é a primeira hipótese. Ou o credor, se ele quiser, ele pode aceitar a coisa. Pense, eu sou colecionadora de veículos e achei um veículo, né, que é quase impossível de se localizar. E nesse interim entre a aquisição do veículo e a entrega do veículo ocorreu a deterioração do bem. Eu vou avaliar o veículo e perceber se eu quero ou não manter, né, aquela compra e venda. Vamos supor que eu não vou conseguir outro veículo, é mais fácil eu receber o veículo no estado em que ele se encontra e realizar o conserto dele ou algo do gênero em razão da minha condição de ser ali colecionadora. Então, o credor nessa hipótese, se ele aceitar a coisa no estado em que se encontra, vai haver abatimento do preço do valor que a coisa perdeu. Então, é óbvio que se eu paguei lá 100 mil reais por esse veículo, em razão da deterioração, houve uma perda do valor do bem, consequentemente, essa perda do valor do bem vai ter que ser restituída para o credor. Então, ele fica com a coisa e abate do valor da coisa essa perda do valor econômico do bem, certo? Então, aqui na deterioração sem culpa, o credor tem essas duas opções. Resolve a obrigação ou aceita a coisa no estado em que se encontra, podendo pedir o abatimento do preço. Vamos falar da deterioração com culpa do devedor. Está lá no 236 também. O que ocorre na deterioração com culpa? Lembra, culpa acende a luzinha lá para vocês, perdas e danos. Então, a primeira consequência, a culpa gera perdas e danos. Então, pense, se houve perda parcial com culpa do devedor, o credor ainda tem duas opções, né? Ele pode não querer mais o bem, não é mais razoável ficar com esse bem deteriorado, então ele pode exigir o valor da coisa, o equivalente do valor da coisa, mais perdas e danos porque a deterioração foi com culpa, ou ele pode, se ele ainda tem interesse em relação à coisa mesmo deteriorada, aceitar a coisa no estado em que se encontra e pedir perdas e danos. E aqui nas perdas e danos vai estar incluindo a restituição do valor da deterioração da coisa.
Por que isso, gente? Porque, veja, a coisa ainda existe. Ainda pode haver o interesse do credor em permanecer com a coisa. Então, não importa se é com culpa ou sem culpa, o credor ainda vai ter duas opções. Porque ele pode querer resolver a obrigação, no caso de sem culpa, ou exigir o equivalente em mais perdas e danos, no caso da culpa, ou pode ficar com a coisa. Se for sem culpa, ele pode só abater o valor da deterioração do valor da coisa, e se for hipótese de com culpa, ele vai aceitar a coisa no estado que se conta e perde perdas e danos, que inclui aqui a desvalorização do bem e todas as consequências ali danosas que essa conduta culposa do devedor gerou ao credor. Tranquilo? Fechamos aí perecimento, deterioração com culpa e sem culpa das obrigações de dar coisa certa na modalidade de entregar. Vamos falar agora das obrigações de dar coisa certa na modalidade de restituir. Lembrando, na modalidade de restituir, o proprietário do bem a ser restituído não é mais o devedor, agora ele é o credor. Então, o credor é o proprietário da coisa que foi entregue ao devedor para o uso, sei lá, num empréstimo, num comodato, numa locação ou algo do gênero, e ao final desse contrato de comodato, de locação, o devedor tem que restituir o bem ao seu proprietário. Por que é importante saber quem é o proprietário? Porque a coisa perece para o seu dono, tá? Não pode esquecer disso. Então, nas obrigações de dar coisa certa, a modalidade de restituir, a coisa se acha com o devedor para o seu uso, mas pertence ao credor titular do direito real. Professora, mas o devedor, ele está com o bem, ele exerce posse sobre a coisa. Ele não sofre a consequência da perda, ele só sofre a consequência da perda ou deterioração se ele agiu com culpa. Se ele não agiu com culpa, a coisa perece para o seu dono, no caso o proprietário, né, que é o credor aqui na relação locatícia ao locador, na relação do comodato ao comodante e assim sucessivamente. É o sujeito ativo da relação obrigacional. Então, como o proprietário do bem é o credor, as regras sobre o perdimento, deterioração e os melhoramentos são diversas. É evidente que se altera quem é o proprietário e a coisa perece para o seu dono, as regras vão se modificar. Então, vamos falar um pouquinho das regras de perecimento e deterioração no caso das obrigações de dar coisa certa na modalidade de restituir. Fiz a mesma divisão que eu fiz anteriormente, só que agora falando das obrigações de restituir. Então, no contrato de locação, no contrato de comodato, vamos supor que eu loquei o veículo, né, da locadora. Tudo bem que em regra, nas hipóteses de locadora, tem seguro ou algo do gênero, mas vamos supor que então eu loquei o veículo de um amigo. Ó, fulano, me empresta aí o seu veículo e eu te pago, ou mesmo que não pago, né, na hipótese de comodato, eu vou usar ele por 10 dias e te devolvo esse veículo. Eu vou assumir uma obrigação de restituir o bem ao devedor, ao credor, desculpe. Eu tenho uma obrigação de dar na modalidade de restituir, coisa certa, porque eu só posso restituir aquele veículo. Quem é o proprietário? Meu amigo que emprestou ou que me locou esse bem durante esse período. Vamos supor que no período dos 10 dias ali ocorre algum acidente, ocorre algum fato que causa o perecimento ou deterioração da coisa. Qual é a consequência disso para a relação obrigacional? É óbvio que a legislação tem que dar uma solução nessas hipóteses. Vai depender se a hipótese é de perecimento ou de deterioração, ou seja, perda total ou perda parcial, e se decorreu de culpa ou não do devedor. Então vamos fazer a divisãozinha lá. Primeiro, perecimento sem culpa do devedor. Então, se nesse interim, né, ocorre algum problema com o veículo que não pode ser resultante de culpa, vamos supor, foi roubado, foi furtado, e eu não agi com nenhuma conduta culposa que dê causa a essa perda da coisa, e isso ocorreu antes da devolução da coisa para o credor, a obrigação se resolve, ou seja, as partes retornam ao status quo anterior e o credor, o proprietário da coisa, o meu amigo lá que emprestou ou locou o bem, vai sofrer a perda, porque a coisa perece para o seu dono. Res perit domino.
Normalmente, quando a gente fala isso em sala de aula, os alunos dizem assim, mas como assim? Né? O carro não estava comigo, estava com meu amigo, foi roubado e furtado, e eu que sofro a consequência, a perda, se ele não agiu com culpa, não deu causa, a perda ou deterioração da coisa, você sofre as consequências. Por isso, sempre nos contratos, vamos supor, se façam uma locação para o seu amigo, venha prever alguma coisa no contrato em caso de perda ou deterioração da coisa. Senão, vai seguir a regra geral, a coisa perece para o seu dono. Por isso que nas locações em empresas, né, nas locadoras, tem o seguro, porque eles já sabem das consequências da perda e deterioração da coisa, tá? Então vamos lá. Além do credor sofrer a perda, né, do bem e a obrigação se resolver, ou seja, o devedor não tem mais a obrigação de restituir, mas existe uma possibilidade de ocorrência aqui, uma exceção a essa regra. O devedor que está em mora pode responder pela perda da coisa. Vamos falar rapidamente que depois a gente vai falar com mais detalhes a hipótese de mora do devedor. Se vamos supor, eu contratei a locação ou empréstimo comodato por 10 dias. Nesses 10 dias não aconteceu absolutamente nada, só que eu também não restituí o bem ao término dos 10 dias. Eu estou em mora na entrega do bem, na restituição do bem ao credor. O credor me liga e diz, olha, você não vai me trazer? Ah, não, aconteceu um problema, eu vou precisar mais uns 2 dias, né? Só que fiquei com o bem além do prazo previsto no contrato. Se a perda ou deterioração do bem ocorrer nesse período em que eu estou em mora, eu respondo pela perda e deterioração da coisa, mesmo que ela tenha resultado de fato não imputável a mim. Então, devedor em mora responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo em caso fortuito ou força maior. Isso está previsto no artigo 399 do Código. Aí a regra da coisa perece para o seu dono não se aplica, porque o devedor já estava em mora, já deveria ter restituído a coisa ao credor. A gente vai ver que existe exceções a essa regra também, a exceção da exceção, né? A gente gosta muito disso no direito. Então, se o devedor provar que a mora não é culpa dele, né? Ah, eu tentei entregar para o credor e o credor não quis receber, ou ele não estava no local, ele combinou num determinado local de pagamento e não foi receber o bem, aí a culpa da mora não é do devedor. Se o devedor não é culpado da mora, ele não pode responder pela perda ou deterioração da coisa. Outra exceção da exceção é se o devedor provar que mesmo que tivesse cumprido a obrigação ao seu tempo, a coisa ia perecer também, né? Aqui é um pouco mais difícil, né? Pense lá, todos moram no mesmo bairro e aquele bairro teve uma enchente, todos os veículos da vizinhança, inclusive na residência do credor, foram alagados e teve perda total do bem. Então, mesmo que eu tivesse entregue no prazo, o carro estaria na garagem e haveria perda da coisa para o credor. Então, é a exceção da exceção. Aí o devedor não responde pela perda da coisa, tá bom? Segunda hipótese lá, perecimento com culpa do devedor, nas obrigações de dar coisa certa, modalidade de restituir, artigo 239. Então, o perecimento resultou de culpa do devedor. O devedor que tinha a obrigação de restituir a coisa, agiu com culpa e causou a perda total do bem. Culpa, sinal de alerta, perdas e danos. A culpa gera perdas e danos. O que acontece aqui? A obrigação de restituir importa na obrigação de conservar e zelar pela coisa. Então, o devedor tem a obrigação de conservar e zelar pelo bem que ele tem que restituir ao credor. Isso acontece na locação, no comodato. E se por culpa dele o bem venha a se deteriorar, né, perda total do bem, é óbvio que ele responde pela essa perda ou deterioração. Então, o que o credor tem? Tem o direito de receber o equivalente em dinheiro, né, o valor da coisa, mais perdas e danos, né, que inclui o dano emergente e o lucro cessante aqui. Então, lembre-se, culpa, sinal de alerta, perdas e danos. Então, como é uma obrigação de restituir, em regra seria para o credor a perda, mas como houve culpa do devedor, ele vai responder pelo valor equivalente da coisa, mais as perdas e danos. Tranquilo? Vamos lá, passando para a próxima hipótese, deterioração sem culpa do devedor. Então, nós estamos lá no contrato de locação, no contrato de comodato, e ocorre a deterioração do bem
ou seja, redução do seu valor econômico, uma perda parcial do bem, sem culpa do devedor. Lembre-se, a coisa perece para o seu dono. Então, a redução do valor econômico desse bem, quem vai sofrer é o proprietário. Quem é o proprietário na obrigação de dar coisa certa na modalidade de restituir? O credor. Então, o credor sofre a perda em razão de ato que não seja imputável ao credor, ou seja, sem culpa. Então, o credor recebe a coisa no estado em que se encontra sem direito à indenização. Emprestei o veículo lá do meu amigo e saí, né, com o veículo. Por fato alheio à minha vontade, eu não dei causa nem nada, ocorreu algum problema mecânico no veículo. O motor fundiu, problema elétrico, algo do gênero. Não pode ser imputado a mim, eu não causei aquilo. Houve uma deterioração do bem sem culpa. Restituo o veículo para o meu amigo no estado em que ele se encontra e ele sofre a perda da coisa. Tranquilo? Última hipótese lá, na obrigação de dar coisa certa, modalidade de restituir, a deterioração com culpa do devedor. Artigo 240 do Código. Então, se tem culpa, acende a luzinha lá para vocês, perdas e danos. Lembre, nas obrigações de dar na modalidade de restituir, o devedor está usando a coisa por um determinado prazo, seja em razão de locação, seja em razão de um comodato, ele é mero possuidor, né? A ideia de possuidor direto lá do nosso direitos reais. Então, posse direta sobre a coisa. Nesse período, ele tem o dever de conservar e zelar pelo bem. E se ele deu causa à perda parcial, à deterioração, à redução do valor econômico desse bem, evidentemente que ele vai sofrer as consequências. Ele responde por perdas e danos. Então, eu tô lá com o carro emprestado, locado do meu amigo, dirigindo o veículo e forço o motor, dá um funde o motor, ou eu bato o veículo, causa um dano nesse veículo. Eu agi com culpa, não importa se dolo ou culpa estrito sensu, o credor vai ter duas opções. Eu tenho o dever de pagar perdas e danos e o credor pode exigir o equivalente mais perdas e danos ou aceitar a coisa no estado em que se encontra mais perdas e danos. Lembre, gente, na obrigação de restituir, a coisa é do credor. Ele pode querer ainda o bem. Então não tem lógica a gente só possibilitar ao credor a possibilidade de exigir o equivalente mais perdas e danos. Ele pode querer ficar com a coisa. Ficando com a coisa no estado em que ela se encontra, ele também terá direito a perdas e danos. Essa hipótese, essa solução aqui, ela está prevista no 240, que remete ao 239, que é a hipótese lá relacionada à deterioração das obrigações de dar na modalidade entregar. Então, há uma remessa ao artigo anterior que fala que o credor vai ter duas opções: exigir o equivalente mais perdas e danos ou aceitar a coisa no estado em que se encontra mais perdas e danos. Lembrem lá, na verdade o 239 também é das obrigações de dar na modalidade de restituir. Então, muda as regrinhas de perecimento ou deterioração, se a obrigação de dar modalidade de entregar ou se a obrigação é de dar na modalidade de restituir. Fechamos aqui as obrigações de dar coisa certa, tanto modalidade de entregar como restituir, e só falta a obrigação de dar coisa incerta. A coisa incerta é aquela que não é passível de individualização completa. Ela é identificada somente pela quantidade e pelo gênero. A gente vai falar um pouquinho mais delas na próxima aula. Obrigada, pessoal!